E agora, dando sequência às nossas conversas, nós vamos falar sobre distribuição de student, também conhecida como distribuição T, teste de student. E é mais um passo que estamos dando para a compreensão dos testes de hipóteses e as análises estatísticas. Vamos lá. Então, falando em teste de student, ou teste T, eu já de cara coloquei aqui um gráfico de uma figura onde nós temos dois grupos, um grupo tratado e um grupo controle. E realmente o teste de student ele se presta muito para a comparação de dois valores, ou seja, um grupo tratado com um grupo controle, ou, por exemplo, os dados de uma amostra com o valor de referência de uma população. Vocês sempre vão estar comparando dois valores, duas médias. E nesse sentido, é interessante mencionar que o teste de student é um teste paramétrico, ou seja, a teoria do teste de student se baseia na teoria da curva de Gauss, e nesse sentido é importantíssimo que os dados passem o teste de normalidade para que aí sim possamos avaliar os dados através do teste de student. Antes de mais nada, vamos voltar àquele exemplo anterior do medicamento M que alterava a pressão arterial. Ou seja, naquele exemplo nós tínhamos a média populacional conhecida, que era a pressão de indivíduos normotensos, o desvio padrão populacional, também conhecido, e a média amostral, que naquele caso foi derivada de 60 indivíduos que tomaram o medicamento. Certo? Muito bem. Aí se fez a pergunta se o medicamento alterava a pressão e, como queria se comparar 128 com 135, aplicou-se a teoria do teorema do limite central para chegar à conclusão de que 135 diferia de 128. E a partir das análises feitas, nós chegamos à conclusão de que sim. Só que naquela etapa, naquele exemplo, nós tínhamos a média da população, que era 128, nós tínhamos também o desvio padrão, que era 24, e tínhamos o 135, e dessa forma foi possível calcular o erro padrão da média. Por quê? Porque o erro padrão da média, de acordo com a distribuição amostral das médias, é o desvio padrão da população dividido pela raiz do N. Então, basicamente, a gente pegou esse 24, dividiu pela raiz de 60 e obteve o erro padrão da média, que seria o desvio padrão daquela distribuição amostral das médias. Isso é um repeteco do que a gente já viu, pessoal. Só que uma situação bastante comum é você ter uma ideia da média populacional tomada como referência, por exemplo, o 128, mas se desconhecer o seu desvio padrão. Então, muitas vezes se sabe valores de referência médio, mas você não sabe o desvio padrão populacional. E o fato de se desconhecer este desvio padrão populacional pode ser um problema na aplicação do teorema do limite central, no qual você precisa conhecer o desvio padrão populacional para calcular o erro padrão da média. Entretanto, como mencionado, se você desconhece o desvio padrão populacional, também desconhecerá o erro padrão da média, isso impede a realização do teorema do limite central e a realização do teste de hipótese conforme nós fizemos previamente. Então, uma solução poderia ser qual? Poderia ser, talvez, substituir o desvio padrão populacional pelo seu estimador, ou seja, pelo desvio padrão amostral. Então, vamos pensar o seguinte, ao invés de eu usar desvio padrão dividido pela raiz do N, eu vou usar, ao invés de usar o desvio padrão populacional dividido pela raiz do N para calcular o erro padrão da média, eu posso calcular um erro padrão estimado, que seria o quê? O desvio padrão amostral
dividido pela raiz do N. Então você teria o estimador do desvio padrão populacional substituindo-o nesta fórmula, que seria o desvio padrão amostral. Esse é um procedimento realizado em estatística. Entretanto, tem alguns problemas. Que problemas são esses? Procedendo dessa forma, substituindo o desvio padrão populacional pelo estimador, você está admitindo que a variação dos valores da amostra é semelhante à da população. Isso pode ser verdade, mas também pode não ser verdade. E essas dificuldades no emprego do desvio padrão amostral, ou seja, S, substituindo o desvio padrão populacional, sigma, foi muito estudada por um pesquisador chamado William Gossett, que foi basicamente o pai do teste de Student, da distribuição de Student. Ele propôs que quando o desvio padrão populacional for desconhecido, você pode utilizar o estimador desvio padrão amostral e substituí-lo. Entretanto, aquele valor crítico que você utilizava para delimitar a região de significância, que era o valor de Z crítico, por exemplo, 1,96, conforme utilizamos, não vai mais poder ser utilizado. E você vai ter que usar um novo valor crítico baseado numa curva que não é a curva normal, mas é a curva da distribuição T ou da distribuição de Student, conforme nós vamos ver a partir de agora. Aqui então nós temos uma foto do William Gossett, que estudou a distribuição T, que propôs esta distribuição T de Student, e ele trabalhava na cervejaria Guinness, que é irlandesa, e basicamente ele propôs que o parâmetro utilizado para descrever a distribuição T é o número de graus de liberdade, ou seja, degrees of freedom, que é n-1, ou seja, a distribuição de Student ela depende do número de indivíduos que fez parte da amostra. Basicamente, o número de indivíduos menos uma unidade, que é o chamado graus de liberdade em estatística, degrees of freedom. Para entendermos um pouco melhor o que William Gossett fez, ele fez basicamente o seguinte. Ele simulou que tinha uma população com uma média e desvio padrão conhecidos. Entretanto, ele não ia nem precisar do desvio padrão populacional, mas da média sim. E ele retirou amostras desta população, amostras, por exemplo, com n igual a 9, ou seja, graus de liberdade igual a 8, porque graus de liberdade é n-1, e aí ele calculava para cada amostra dessas com n igual a 9, retiradas de uma população conhecida, com média conhecida, ele calculava a média amostral da variável a ser analisada e, a partir disso, calculava o valor de t, ou seja, o valor de t era a média amostral que ele tinha menos a média populacional que ele conhecia, dividido pelo denominador que era o desvio padrão amostral dividido pela raiz do n, nesse caso, raiz de 9. Vocês vejam que não está sendo utilizado o desvio padrão populacional, porque ele desconhecia. Ele utilizava o estimador, ou seja, o desvio padrão da própria amostra, e calculava um valor de t. E dessa forma procedia inúmeras vezes, tendo uma amostra 1, com média 1, desvio padrão 1, e ele calculava o valor de t igual a 1, para a amostra 2, um valor de t igual a 2, para a amostra 3, um valor de t igual a 3, e assim por diante até uma amostra n, de um valor de t igual a n. Por exemplo, umas 200 amostras ou 1000 amostras. Eram simulações que eram feitas. A pergunta que eu faço para vocês é, como se distribuíam estes valores de t? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, mas eu posso dizer que o valor de t que mais aparecia era 0. Sabem por quê? Porque era quando a média amostral era igual à média populacional. Que faz sentido. De acordo
aulas de distribuição amostral das médias, a média amostral que mais se repete é igual à média da população. Então, se eu calculo o valor de t como sendo a diferença entre as duas, este meu numerador vai dar zero. Zero dividido por qualquer coisa é zero. Então, o valor de t que mais se repetia era zero. Entretanto, nós tínhamos valores de t maiores que zero, que era quando a média amostral era maior que a populacional, e valores de t menores que zero, negativos, quando este valor de média amostral era menor do que a média populacional. E, de fato, os valores de t se distribuíam muito proximamente como uma curva normal. Se observava que os valores de t nestas várias simulações, zero era o valor de t que mais se repetia, e conforme eu me afastava de zero para o positivo ou para o negativo, esta frequência de valores de t ia diminuindo. Só que aqui vocês estão vendo várias curvas. Por quê? Porque basicamente nós tínhamos, quando os graus de liberdade eram 10, ou seja, se você tinha n igual a 11, vocês percebem que no exemplo anterior eu usei n igual a 9, graus de liberdade igual a 8. Aqui no caso, graus de liberdade igual a 10, ou seja, n igual a 11, a distribuição t, ela tinha esse formato aqui, ó. Ela era um pouco mais achatada e com as caudas um pouco mais abertas do que distribuições t quando você tinha um número maior de indivíduos nas amostras. Por exemplo, graus de liberdade igual a 20, ou seja, n igual a 21, você já tinha uma curva de distribuição dos valores de t que era um pouco mais próxima de uma curva normal. Então isso significava que a distribuição de t, ou seja, a curva de densidade da probabilidade dos valores de t, ela era simétrica em relação à média. Essa média era zero, só que ela dependia dos graus de liberdade, ou seja, quanto maior o número de graus de liberdade, mais a distribuição t tende a se aproximar de uma distribuição normal padrão. Isso é extremamente importante porque neste exemplo trazido, por exemplo, quando você compara os dados, você compara uma curva de distribuição t feita a partir de amostra com n igual a 9, ou seja, graus de liberdade igual a 8, ela é um pouco mais achatada e tem as caudas um pouco mais abertas do que uma distribuição normal. O interessante é que o valor de z crítico, que delimita a região de 95% de confiança numa curva normal, é 1,96. Mas o valor de t crítico, que vai delimitar esta região de 95% quando o meu n é igual a 9, não vai ser 1,96, vai ser 2,31, por exemplo. Ou seja, você tem um valor maior. Você está pagando o preço por desconhecer o desvio padrão populacional e assim você usa um valor maior para efetivamente dizer que você difere de zero. Ou seja, você usa 2,31 e não 1,96 para garantir uma conclusão de diferença entre as populações. Então, nesse caso, por se desconhecer o desvio padrão populacional e utilizar o desvio padrão amostral, você acaba tendo uma distribuição t e o seu valor não de z crítico, mas o valor de t crítico vai depender dos graus de liberdade. De forma interessante, se nós observarmos essa tabela, o exemplo que mostramos agora, ou seja, com graus de liberdade igual a 8, que seria n igual a 9, o valor de t crítico, que delimita a região de significância num teste bicaudal com alfa de 0,05,
é 2,306, ou seja, aproximadamente 2,31, que é exatamente os 2,31 que observamos aqui. Entretanto, conforme você vai aumentando os graus de liberdade, ou seja, se aquela sua amostra foi retirada de populações, se aquela sua amostra retirada da população tem um N maior, por exemplo, um N igual a 121, ou seja, graus de liberdade igual a 120, você vê que o seu valor de T crítico ele já está muito próximo de quê? De 1,96. Ou seja, em uma amostra com graus de liberdade infinito, ela se comporta exatamente como uma curva normal. O valor de T crítico é igual ao valor de Z crítico, que delimita a região de significância, com alfa de 0,05. Mas conforme vai sendo menor, cada vez menor o N, e aqui a gente vai para o slide anterior, ó, 16, 15, 14, 13, quanto menor for o N, maior é o valor de T crítico, ou seja, se a sua amostra é pequena, você vai ter que usar um valor crítico maior para realmente ter certeza e garantir uma conclusão de diferença entre os valores que você está obtendo, certo? Então, esta é a teoria da distribuição normal e caso haja dúvidas, nós no momento presencial poderemos discutir isso. Entretanto, a partir de exemplos que vamos ver a partir de agora, vai ficar um pouco mais claro esse entendimento. E esse entendimento a partir de exemplos vai ser iniciado agora quando a gente comparar os valores de um exemplo proposto que eu trago.